ao versículo 22. Glórias a Deus. Lucas capítulo 4, versículo 14. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és santo, digno de honra. Lucas capítulo 4, versículo 14. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ele ensinava nas suas sinagogas, e por todas era louvado. E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Então, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu-o ao ministro e assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhes davam testemunho e maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Amém. Os irmãos podeis se assentar. Glórias a Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer, assim como nós estamos neste propósito, neste segundo dia de campanha, e mais uma vez eu quero louvar a Deus pela sua vida. Talvez o ano de 2025 não foi tão bom para você. Lutas terríveis. Assim como o pastor louvava aqui, eu comecei a chorar. Porque nem todos nos conhecem, olham e simplesmente vê um sorriso. Mas as pelejas, as guerras travadas, muitas das vezes quem conhece é só o mestre. E assim como a letra daquele hino, na primeira vez que o pastor cantou, parece que não prestei tanto atenção, mas quando você começa a entrar na letra, você começa a entender e ouvir Jesus Cristo falando e nos acalmando, porque nós sabemos que fiel é o Senhor Jesus que nos chamou para esta obra. A palavra do Senhor, a qual nós acabamos de ler, o próprio Jesus vai dar testemunho da sua vida, vai dizer realmente quem sim Ele é, a qual é entregado o livro de Isaías. Ele acabara de ler, ele disse: hoje se cumpriu esta palavra. E esta semana, ainda esta semana, eu meditando, assim como eu disse ontem, na passagem
que João Batista manda perguntar se é ele a quem ele esperava, se é por ele que ele pregava o evangelho, se era por amor a ele. E ele só manda um simples recado: diga a ele que cegos vê, surdo ouvem, leprosos são curados. Olha só que resposta sábia. Talvez nós poderíamos pedir tantas e outras justificativas. Talvez ajeitar um documento, levar no cartório. Não sou eu, diga a ele que sou eu. Ele simplesmente disse: abra os olhos e veja. E diga a ele o que acontece quando eu prego, quando eu oro, quando ouve a minha palavra. Diga a João Batista o que é que acontece. Coxos são curados. E esta palavra tem martelado dentro de mim. Hoje cedo já acordei com uma palavra em meu coração. Só que foi um pouco corrido. Tive que socorrer o meu cunhado. Cheguei em casa, eu creio que eram as 2:00 da tarde. E matutando aquela palavra. Só que quando eu cheguei em casa, parei para meditar um pouco, fechei a porta do quarto. Aquela palavra ainda ardia, mas já não estava mais na minha mente. E Jesus me levou no livro de 2 Reis, capítulo 5. E eu questionava com o Senhor: Senhor, eu acho que eu já ministrei essa palavra umas 3, 4 vezes. Só que quando o pastor louvou ao Senhor este último hino, este último louvor, é como que se lavasse a minha alma e eu pudesse entender a palavra. Porque assim como o pastor disse, tem vezes que a gente vem para a casa do Senhor vazio e volta vazio. Porque muitas das vezes não damos crédito na palavra. Chegamos angustiados e a nossa mente continua lá fora. Simplesmente no amanhã, como será? O que devo fazer? Como vou suportar? E eu gostaria de ler, ainda que eu sei que a igreja conheça, mas eu creio que o Senhor mais uma vez irá falar conosco. E assim como o pastor disse, logo após a palavra, Ele estará orando pelas nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios. Era este homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Então tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos, e outros 10 mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo
em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim um homem para que eu cure da sua lepra? Pelo que deveras notar e peço-vos, e vede que buscai ocasião contra mim. Aleluia, Jesus. Vou pular para mais adiante, 17. Versículo 16. Porém ele disse: Vive o Senhor em cuja presença estou, que não aceitarei. Instou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã: Se não queres, desce a teu servo uma carga de terra, dê um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nenhum sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoa o Senhor a teu servo, quando meu rei entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se apoiar na minha mão, e eu também tenha de me encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoa o Senhor a teu servo. E ele disse: Vai em paz. E foi dele a uma pequena distância. Amém. Assim como eu disse, talvez você já ouviu falar essa história algumas vezes, de Naamã. Mas, como nós bem sabemos, a palavra do Senhor se renova todos os dias. A Bíblia disse que Naamã, um servo bem instruído, já não um simples soldado, mas chefe de soldados, guiava alguns homens, era também guiado por um homem, mas também tinha o seu poderio, tinha a sua força. Talvez por estratégias, por formação em guerras, habilidoso. Era um homem respeitado, um homem talvez conhecido como sábio pelas suas estratégias de guerra, um homem que tinha um currículo extraordinário. Se você parar comigo esta noite e olhar para o seu currículo, não hoje, o seu presente hoje não define o seu futuro amanhã. Eu quero que você lembre do seu currículo. Quem é você? Quem foi você? Onde você estudou, o que você fez? Não estou falando de escola, estou falando espiritualmente. Quem foi você? Qual é o teu currículo? Lembra? Naamã, um homem poderoso em guerras, estrategista. Se nós fôssemos parar para ver Naamã, nós iríamos dizer muitas coisas boas de quem Naamã foi, de quem Naamã era. Só que chegou um ponto que Naamã era bom lá fora. Por quê? Porque ele encobria a sua lepra. Naamã, simplesmente um homem bom de currículo lá atrás, mas hoje se escondendo algo em si que o tiraria a sua honra. E o perigo de nós cristãos é isto:
é que simplesmente costumamos esconder, dizer que estamos tudo bem, dizermos que vai bem, que é simples assim, que vai passar. E muitas das vezes não olhamos para o tamanho da ferida que está se tornando. Lá fora até sorrimos, até nos alegramos, mas quando chegamos em casa olhamos para a ferida. E simplesmente o orgulho, a soberba não deixa atirar. Temos que sair para fora assim como Naamã, de sua casa, tampar a sua lepra, ir até o seu general, até o seu dono, até o seu senhor. O seu senhor até saber, porque não há como esconder. Mas se os outros ao seu redor, talvez o seu segundo, terceiro, quarto abaixo, notasse aquilo, ele seria envergonhado. Só que Naamã ele tenta esconder de tudo e todos. Simplesmente o rei e sua família sabia. E o interessante desta palavra é que quando alguém diferente vê, aí sim começa o tratamento. Quando alguém diferente vê, não estou falando de qualquer um, estou falando de alguém que tem temor ao Senhor. Não é simplesmente alguém diferente que vai levar adiante para um e para outro. É simplesmente uma menina que foi tirada da casa do Senhor com temor do Senhor e disse: oxalá, se o meu Senhor estivesse, aleluia, Jesus, na casa do meu Deus. Oxalá, se o Senhor realmente confiar e crer no meu Deus, Ele tem um poder de mudar isto daí. Isto que para ti se chama vergonha, para o meu Senhor Ele muda e te dá honra. A Bíblia vai nos dizer deste homem. A Bíblia não chega a dizer, mas a minha imaginação. Este homem chega em casa, se sente em casa como todos nós sentimos, arranca as suas vestes, porque lá fora ele tem que aparecer o homem grande, o homem valoroso. E quando ele começa a arrancar as suas vestes, ele começa a olhar e notar: quem um dia fui eu? Porque não adianta o homem dizer na sua ignorância que ele não teme a enfermidade, a doença, pois teme. Teme, não adianta falar: não, eu não temo, não tenho medo. Já vi muitos pedir a morte, quando ela bate na porta, vai dobrar os seus joelhos e pedir misericórdia para Deus. Todos nós queremos para o céu, mas se perguntar quem quer morrer hoje, talvez nem todos queriam. E Naamã, reconhecendo o poder que tinha aquela lepra naquele tempo, porque todos nós sabemos que o leproso tinha que ser separado até o leprosário, para que ali fosse instruído como deveria ser tratado. Talvez muitos nem alcançariam a cura. E na minha imaginação, Naamã arrancando as suas vestes, a qual ele adquiriu com força, com graça, com temor, a qual ele conseguiu debaixo de jejum, oração, consagração,
Já não estou falando mais de Naamã, estou falando de mim, de você. Se nós pararmos e olharmos o que nós adquirimos debaixo de oração, debaixo de jejum, debaixo de consagração, e nós olharmos hoje, será que não estamos encobrindo? Será que não estamos escondendo? Como Naamã estava? Para que muitos ainda olhem e achem que está tudo bem, está tudo correto, está tudo normal. Para que alguém lá fora e o nosso meio olhe e diz: não, o irmão ciclano, a irmã está bem. E só você sabe o que está passando. Só você sabe as lutas, os perrengues que está vivendo, que está ultrapassando. Mas eu estou aqui esta noite debaixo desta palavra, e com a graça do meu Senhor Jesus Cristo, estou aqui para te dizer: sei que não sou digno, mas ainda há esperança. Ainda há esperança. É simplesmente você rasgar as vestes e dizer: não, Senhor, o meu currículo é esse, eu já fui assim, 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 assim. Estou até fingindo que está assim, assim, assim. Mas infelizmente do Senhor não tem como esconder. E o Senhor Jesus Cristo, melhor do que eu, Ele conhece eu e você. E eu bem sei que o Senhor não mudaria esta palavra hoje para mim. Assim como eu disse, eu sei que não sou digno. Ele não mudaria por causa de mim. Não é porque eu sou bom. E eu também sei que Ele não errou esta noite de me dar esta palavra. A Bíblia disse que aparece alguém com temor do Senhor e disse para aquele homem, disse para aquela senhora: se o meu Senhor estivesse com o meu povo. Que povo? Povo que teme ao Senhor, um povo que serve a Deus verdadeiro, o único Deus. Porque assim como nós lemos, Naamã vai dizer, para que o profeta o perdoasse, porque lá ele ainda teria que se prostrar diante de um Deus estranho, da casa de Rimon. Mas só que verdadeiramente ele conheceu e reconheceu, ainda que há muitos nomes de Deus, mas ele verdadeiramente conheceu o único Deus. Talvez ele não deu crédito quando aquela menina disse para ele, ou quando a sua esposa disse para ele: se tu estivesse na casa do meu Deus, Ele poderia curá-lo. Talvez ele ouviu com medo da morte e foi até ali. Só que quando verdadeiramente ele encontra com Deus, verdadeiramente quando ele conhece a Deus, ele vai dizer: olha, Eliseu, eu já quero que o Senhor me perdoa, porque eu vivo debaixo de um jugo. Chega lá, o meu Senhor vai ter que entrar na casa de Rimon, ele vai ter que se prostrar, apoiar nas minhas mãos, e eu também terei que me prostrar. Mas eu te peço que o Senhor me perdoa, porque hoje verdadeiramente eu conheci quem é o Deus verdadeiro. Mas olha só o que ele vai dizer: mas nunca mais levantarei holocausto para ele, porque hoje eu conheço o Deus verdadeiro. Só que olha a fragilidade do homem.
E isto vai caber para nós esta noite. A Bíblia disse que Naamã chega até a casa de Eliseu, até onde Eliseu estava. Por Naamã ser tão grande, considerável grande, como ele era, para muitos que via por fora, para muitos que via conhecer ele por fora aqui, mas só que o nosso Deus é diferente. Quando ele chegou na porta de Eliseu, Eliseu já sabia que quem dependia dele não era ele que dependia de Naamã, mas Naamã que dependeria da graça que Deus tinha dado para ele. E olha só o que Eliseu vai dizer: mande que ele mergulhe 7 vezes no Jordão, considerado o rio de águas sujas, considerado uma humilhação para o homem da sua patente, do seu conhecimento, da sua estrutura, do seu aprendizado. É por isso que muitas das vezes não somos curados, não somos libertos, porque conhecemos que somos filhos de Deus e sempre queremos estar lá em cima, sempre queremos a melhor posição, o melhor lugar, sendo que a melhor posição, o melhor lugar é simplesmente de Cristo, é simplesmente do nosso Senhor e Salvador. A Bíblia disse que Naamã endurece o seu coração. Assim muitas das vezes somos nós instruídos o que devemos fazer, para que isso passe, para que essa peleja, essa angústia passe. E muitas das vezes não aceitamos mergulhar no Jordão, porque somos bons demais, somos suficientes demais. Muitas das vezes queremos nos colocar lá em cima. E a Bíblia disse que mais uma vez vai aparecer alguém na vida de Naamã e dizer: meu Senhor, não quero confusão com o Senhor, mas se por acaso este homem tivesse te pedido algo grande, o Senhor não faria? Se por acaso este homem tivesse pedido algo que glorificasse o seu nome, algo que fosse extraordinário para o Senhor fazer, o Senhor não fazeria? O Senhor não agarrava com as suas forças, nem que fosse no seu limite, fazeria para que honrasse o teu nome? Agora o que é para ti mergulhar nesta água? O que te segura tanto assim, para que tu pudesses mergulhar nessa água? Se fosse no dia de nós, talvez nós tenha endurecido o coração, mas nós iríamos dizer: não eu já tenho, agora eu vou tentar, vou mergulhar, vou ver se é isto mesmo. E a Bíblia disse que aquele homem mergulhou, e todos nós sabemos o resultado. A Bíblia disse que no 7º mergulho, assim como nós já vimos muitos falar, no primeiro mergulho nada, no segundo nada, no terceiro nada, no quarto nada. Aí talvez já comece a crescer a ira: o que eu estou fazendo aqui? Né, pastor? O que eu fui cair nesta conversa, moço? Olha eu aqui sendo humilhado por este homem que nem conheço. Mas alguém lá de fora: vai, moço, vai mudar a tua história, vai mais um porco. Sempre achamos aquele para nos dizer: tu consegue, tu suporta. É porque alguém já te viu e te conhece.
porque conhece você lá de trás, conhece as suas guerras, e não tem aceitado te ver desta forma. Por isso que Ele insiste contigo. É por isso que o Espírito Santo, dia após dia, diz para nós: vai, não pare. O Senhor até pede: não, eu vou arrancar. E lá o Espírito Santo: não, espera, eu vou estercar ele mais este ano. Eu vou cavar ele mais um pouco, eu vou adubar, vou jogar água, espere aí. É porque o Senhor nos conhece, e Ele não errou em te escolher. Muitos olham e te julgam, mas eu estou aqui essa noite para afrontar o teu eu, o teu e o meu orgulho. Talvez não é para todos, mas você que anda escondendo, você entendeu a palavra? Naamã, para sair para fora, vestia as suas vestes, escondia a sua lepra. Mas só que quando chegava dentro de casa, todos olhavam e viam: já foi guerreiro, é guerreiro. Mas hoje, se a situação não mudar, vai morrer, vai acabar, vai parar prostrado em cima de uma cama. Até ele conhecer verdadeiramente Jesus e deixar o Mestre fazer, e deixar Jesus Cristo mudar. A Bíblia disse que Naamã não foi simplesmente só curado, mas verdadeiramente ele foi liberto. Por que liberto? Porque ele mesmo vai pedir perdão ao homem de Deus. Olha, eu conhecia lá um Deus na casa de Rimon, mas hoje eu estou liberto porque eu conheço o único Deus que me é suficiente, que é o Deus de Israel. Ou seja, ele foi curado e foi liberto. E esta noite, eu quero te convidar esta noite a você mergulhar neste rio chamado Jordão. Para muitos, humilhação. Aleluia, Jesus. Mas para nós, salvação. Para muitos, humilhação. Mas para nós que conhecemos, salvação. Eu queria convidar, antes de nós orarmos todos nós, antes de eu passar para o pastor, alguém que entendeu esta palavra. Talvez você não tenha costume de fazer isso. Talvez você nunca gostou disso. Talvez você sempre achou isso ridículo. Talvez isso nunca foi do seu agrado. Mas a palavra do Senhor é assim: sempre somos confrontados. E esta noite, você que ouviu a palavra e achou que falou com você e tem coragem,
Olha só. De quebrantar o orgulho, o eu esta noite. Eu quero te convidar você aqui na frente. E o pastor estará orando para conosco. Não serei eu, mas o pastor estará orando. Talvez essa palavra não foi para você, ou para alguns, porque eu bem sei que o Senhor para um culto nem que seja para falar com um, e também bem sei que a sua palavra não volta vazia. Por isso eu queria te convidar esta noite. Você que olha para si e olha lá para trás, o seu currículo, assim como para você entrar em uma empresa. Quem foi você e quem você é hoje. Ainda que o ano de 2026 acabara de entrar, tem essa longa data para você mudar, para você aceitar. Mas eu quero te convidar. Se você quer iniciar desde hoje, eu quero te convidar aqui na frente. Se não tiver, já vou passar para o pastor para nós estarmos orando. Amém? Amém. Já estarei passando para o pastor, então já está orando, dando término deste trabalho. Mais uma vez eu quero louvar a Deus pela sua vida, neste segundo dia deste propósito, por cura e por libertação. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nós vamos orar, irmãos.